Sobre essa febre de pessoas que preferem não ter filhos, mas que são pais e mães de pet e tratam os bichinhos até com um certo exagero e luxo, conforto, brinquedos, sem generalizar, é claro, em alguns casos. Isso poderia ser um descompromisso com a espiritualidade no sentido de deixar de receber alguém, os filhos, na família, aceitar o desafio, passar pela prova? Com vocês. Olha, seria muito confortável a gente poder dizer assim de maneira rápida e rasteira de que isso é um comportamento inadequado. Mas a gente tem que entender qual é a história que as pessoas têm. Qual é a história que elas têm? O que levou as pessoas a terem esse tipo de predileção? O que está acontecendo? Porque a gente fazer um julgamento apressado, mas não pode isso, está doido, não é possível. E aí a gente tem que mergulhar na história de vida dessa pessoa. Imagina alguém que viveu um trauma muito profundo de abandono. Ela tem uma história de abandono na infância, porque ela foi abandonada na infância e etc. Essa pessoa perdeu as suas relações familiares. Hoje ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de ter alguém. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, que eu deveria ter aqui, eu acho que eu não tenho. Não está aqui. Mas Amor Imbatível Amor, que é o volume 9 da série psicológica, ela dedica o capítulo 1 de Amor Imbatível Amor para discutir sobre a questão do afeto, do amor e do casamento, em que ela ressalta de maneira muito efetiva pessoas que têm medo de amar, medo de ter alguém, às vezes vem de um trauma, de uma perda, sofreram um abandono, ou de repente não é um abandono de infância, mas ela sofreu um abandono quando adulto, ou de repente uma pessoa que está idosa, os filhos não a visitam, ela não tem ninguém para visitar, ela só tem ela. A quem ela vai dedicar afeto? E a essa altura do campeonato, a pessoa pode ter medo de desenvolver relações com outras pessoas. Então, ela, pela necessidade de amar que a criatura tem, a gente quer devotar afeto a alguma coisa, aí escolhe o pet. Então, antes da gente condenar, a gente deve pensar assim: o que motivou essa pessoa a ter esse movimento? O que aconteceu com ela? Como é a história? Aonde está o trauma, a ferida que faz com que a pessoa diga: eu prefiro amar um animal do que uma pessoa, porque a pessoa não me trai, porque a pessoa não me engana, porque o afeto do animal é verdadeiro, o do homem é falso. A gente não sabe as histórias que as pessoas têm. Então, a gente não pode fazer um julgamento apressado. Entretanto, é sempre bom para nós que estamos ouvindo e que temos hoje pets, que a gente tem... A Samia até pegou uma frase essa semana, como é que é, Samia? Amar os pets... Não é? Amar os pets como filhos, mas lembrando que eles são animais, não é assim a frase? É, exatamente o que eu vi. É exatamente isso. Amá-los como filho, mas cuidá-los como sendo animais, né? São animais. Respeitar que são, eles querem ser animais. Então, eles querem ser animais, a gente quer que eles sejam pessoas, né? Quer vestir, quer que ele se comporte como humano, não vai se comportar. Então, para aqueles de nós que estamos vivendo esse tipo de experiência, que a gente preste atenção e que, mesmo que a gente dedique aos animais um afeto bastante significativo, o que é nobre, o que é justo, porque o amor aos animais é um indicativo de sensibilidade em termos espirituais, que a gente também tenha um olhar para outras pessoas, que a gente também enxergue outras pessoas, sem que a gente tenha que abandonar os animais. Abre, porque o amor ele não acaba, gente. O amor ele não tem, o amor é um sentimento sem limite. A mãe tem um filho e diz: eu não posso ter outro, que se eu tiver outro, eu não vou, como é que eu vou amar o outro se eu já amo esse? Como é que vai ser? Aí vai descobrir que o outro nasce
e você tem ainda mais amor para dar. Meu Deus, eu não diminuiu o amor daquele, ainda tem mais esse. Então tem mais amor dentro de mim. Então, se a gente tem isso, que a gente dedique, faça o que tem que ser feito, cuide dos animais, mas não perca a dimensão para que a gente não fique muito travado nisso. E o terceiro ponto que eu queria abordar é que existem, dentro do estudo do luto, 6 tipos de luto que são lutos chamados lutos invisíveis. São lutos que as pessoas têm dificuldade de expressar esse tipo de luto. O primeiro tipo de luto é o luto do feto. A pessoa engravidou, com 2, 3 meses de grávida, perdeu a criança. Para a mãe, ela perdeu o filho. Mas o marido e os amigos, assim, não, isso não era nada, isso aí e desvaloriza, desconsidera o valor que aquilo teve para aquela mulher. Então, esse é o primeiro. O segundo, que a gente não deve, a gente tem dificuldade de expressar, é o luto do aborto. A pessoa faz um aborto e não pode nem chorar o aborto, porque ela fez, ela não pode chorar. Então, é outro tipo de luto bastante difícil. Um outro tipo de luto também é o luto do amante. A pessoa tem um amante, o amante morre, você não pode nem chorar, não pode nem ficar triste. Tem que ir para o velório e não pode ser emocionado. Nossa, ela está mais emocionada que a própria viúva. Então, é um luto que não pode ser nem expresso, né? Existe também o luto do suicida, que às vezes as pessoas têm pudor de dizer, olha, meu filho se suicidou. Então, ela oculta a história do suicídio. Meu filho, aconteceu um problema com ele, mas ela não conta. Por quê? Porque é um luto reprimido. E um quinto tipo de luto é o luto do idoso. Meu avô faleceu. Foi mesmo, que idade que ele tinha? Meu avô tinha 95 anos. Que bom, descansou, graças a Deus, né? Foi bom para ele. Então, não, eu gostava do meu avô, eu tinha prazer na convivência. Então, às vezes, a gente não valoriza o luto, são lutos desvalorizados, né? Lutos ocultos. E o último deles, que eram 6, já falei 5, o último é o luto do pet, que às vezes as pessoas têm um pet, cuidam dele, têm amor para esse animal, o animal desencarna, a pessoa entristece, deprime pela perda do animal, e os amigos, mas é um absurdo, isso é um animal, vou comprar, que é um gato, vou ali, compro outro gato, põe no lugar. Gato é tudo igual. Mia tem 4 patas e 2 orelhinhas, e não é verdade, né? Então, existe isso que precisa ser considerado. Então, tem todos esses pontos na balança para a gente pesar. Eu queria verificar, eu entendo a pergunta, mas eu quero botar minha experiência. Quando eu me casei, há quase 40 anos atrás, com o digníssimo aqui do meu lado, poucos meses depois eu comecei a ouvir de pessoas conhecidas. E aí? Cadê o bebê? Vai engravidar tanto. Tá esperando o quê, hein? Entendeu? Que vocês vão ter filho agora? Não. E começou a cobrança de todo lado. Isso me assustou. Tá? Isso até me decepcionou, porque eu não esperava. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso com as outras pessoas, né? Então, se for para auxiliar, tudo bem. Mas, sim, a pessoa que opta, sem motivo algum, por não ter filhos e acaba cuidando de pets, como ela já falou, pode ser vários motivos. Nós podemos aqui elencar vários. A questão é, quem tem que fazer essa reflexão, se tiver maturidade para isso, é esse casal. Nós não precisamos fazer por eles, a não ser que seja alguém próximo, muito próximo, e que puxe esse assunto, e que a gente possa carinhosamente tentar verificar se eles querem alguma orientação, querem algum auxílio, propor, às vezes, que converse com profissionais da área, né, sobre a dúvida, os receios deles, ou traumas que eles tragam. Tirando isso, no geral, existe motivo? Existe. Pode ser a mídia, o modismo, querer se dar bem, ou achar que o filho vai atrapalhar de eles terem sucesso profissional, por exemplo. É uma escolha deles, e eles
vão responder isso diante da própria consciência deles. Não cabe a nós julgar. Então, não é dependendo do motivo que nós vamos julgá-los ou não. Agora, em relação a nós, isso é legal. Se eu não quero determinada coisa na minha vida, não vou nem fazer concurso público, não quero, não vou me meter nisso porque eu sei que eu não vou conseguir. Não vou nem tentar um vestibular. Da onde que vem essa menos-valia? Entendeu? Ou não, eu não vou ter filhos, eu não quero ter filhos, não quero. Geralmente é porque eu sofri muito, eu vi minha mãe sofrer com as crianças. Tem alguma coisa por trás. Aí nós podemos refletir: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou movida por um medo? Estou movida por um receio que aconteça alguma coisa? Eu estou com algum bloqueio? Aí nós buscamos ajuda para nós refletimos para nós. Em relação aos pets, eles são o nosso carinho com filhos ou sem filhos, né? E são o nosso carinho, o carinho de toda a nossa família.